E a gente recebeu aqui algumas. Uma aqui, Ricardo, o Edivaldo pergunta: qual a sua opinião sobre o fundo HGLG11? Olha, um dos mais longevos da indústria de fundos imobiliários, gestão Credit Suisse, que para mim é top 3 em gestora de fundos imobiliários, excelente gestora. O fundo tem um histórico maravilhoso, né? E esse histórico maravilhoso aparece no preço de mercado. Ele sempre negocia com prêmio, com ágio em relação ao seu valor patrimonial, né? Por quê? Reconhecimento do mercado de uma gestão efetivamente ativa. Ano passado, esse fundo, ele vendeu o terreno que ele tinha, land bank, né? Terreno que ele falou, quer saber? Vou vender, vou fazer dinheiro com isso. Construiu o imóvel do zero, né? Edificou do zero, desenvolveu, que é uma coisa que eu acho que os fundos imobiliários têm que fazer cada vez mais, né, para extrair mais rendimento para o cotista, né? Negociou ativo que ele tinha já performado. Então isso é gestão ativa. Eu gosto desse fundo, né? A gente só precisa ficar atento ao preço que vai pagar por ele, né? Tentar encontrar os melhores momentos de compra. Porque lembra do que eu falei? Preço de fundo imobiliário, preço de ativo imobiliário, o sucesso é o preço que você compra, não a renda que ele gera. Porque você pode ter uma renda maravilhosa, mas se você pagou caro num ajuste de mercado, toda aquela renda foi embora. Então, no caso do HGLG, que certamente é um dos meus fundos preferidos no segmento logístico, né, a recomendação é: quem tem interesse nesse tipo de fundo tem que ficar prestando atenção no preço que vai comprar. Por quê? Porque é um fundo que tem prêmio, o mercado reconhece a qualidade, tem ativo de qualidade, locatário de qualidade, enfim, é um belo fundo. Quando o preço está acima da cota patrimonial, não se deve comprar ou em alguns casos se deve? Sim, se deve comprar. A gente precisa entender, por exemplo, o HGLG, se você for esperar para comprar ele no valor patrimonial, você nunca vai comprar. Né? Acho que nem no auge da pandemia ele bateu lá. Tá? Então, você tem que... Aí você tem dois fatores. Primeiro, entrar pequeno. E nas emissões, porque normalmente nas emissões o que acontece? O valor da emissão é menor do que o valor que está no mercado. Então você consegue exercer direito de preferência nas emissões para ir aumentando a sua posição e diminuindo esse teu valor de preço médio. Legal. Essa é uma estratégia que algumas pessoas usam e eu acho que é correta. Nos bons fundos fazer isso. O HGLG é um bom fundo, é uma estratégia que pode ser utilizada. Legal. Eu fico impressionado que o Ricardo, qualquer um que você jogar aqui, ele vai contar a história, vai falar. Você já tem todos mapeados na sua cabeça. Os né? bons fundos, os maiores. O HGLG é um case de sucesso na indústria. Mentira, ele conhece os pequenos também. Tá só humilde. A Lúcia mandou assim: onde investir para ter uma renda mensal em torno de 10k? Dá para estimar isso, Ricardo? Olha só, a gente tem que ter cuidado, porque hoje, quando você olha o dividend yield que os fundos estão gerando em média, patamar super atrativo. Aí você faz essa conta com o recurso que você teria que inverter hoje em fundos imobiliários para ter essa renda, vai ter um determinado valor. Só que é aquilo que eu te falei, lá na frente, os fundos de CRI, por exemplo, vão potencialmente entregar um rendimento menor. Por quê? Porque a gente espera viver num país minimamente civilizado, com juros de 1 dígito e inflação de 1 dígito. Né? Então essa renda destes ativos da sua carteira vão cair. Eu gosto de ser conservador. Então, se você trabalhar com algo como 8% ao ano de rendimento, né? Entre 7% e 8%, que livre de imposto de renda, gente. Se você tiver numa economia com inflação a 4% e Selic a 8%, juro real de 4%, você ter 8% isento de R e ainda com potencial de valorização no lastro, no tijolo, eu acho um belo negócio. Particularmente, eu acho um belo negócio. Né? Então, eu gosto de trabalhar com essa questão. 8%. Aí tem que fazer a continha. Eu sou péssimo para conta de cabeça. 100 né? mil daria 10 mil, né? Ela está querendo... 100 mil daria 8 mil, que você está falando de 8%. Ela quer 10, é um pouquinho mais. 10 um pouquinho mais do que 100 mil. Não, mas é 8% ao ano. Ela quer os 10 o quê? Ela quer o quê? Ela não falou. Mensal. Mensal. Então 1 milhão. Exato. 1 milhão para ter 10 1 mil milhão no ano. E você não recomenda ter toda a carteira em fundo imobiliário? Não. Essa foi uma pergunta que eu tive essa semana numa das aulas que eu estava dando. Né? E eu falei, olha, eu respeito muito quem assim o decide fazer.
né? Porque a pessoa às vezes se identificou com o fundo imobiliário, entende os riscos do produto, sabe o que está fazendo, boa sorte. Mas eu prefiro confiar em Nobel de Economia. Né? Então, Será? você tem a teoria, né, teoria do portfólio, ganhou Nobel de Economia, fronteira eficiente, carteira, etc, etc. Então, eu prefiro ficar com o Nobel de Economia, né, ter uma carteira diversificada. Né? Até porque quando você olha investidor institucional, de longo prazo, vencedor, tudo carteira diversificada, gente. O cara não foi lá e colocou tudo num ativo só e estourou e continuou. E ficou lá, é de eterno. Não. A minha carteira, por exemplo, é diversificada. Eu recomendo a carteira diversificada. Fundo imobiliário, eu acho que você começar com um alvo ali entre 5% ou 10%, para quem não conhece nada, quer testar uns 5% até 10%. E aí, se apaixonando, mirando 15% ou 20% da sua carteira, isso na fase de acumulação, ok. Provavelmente na fase de usufruto, você até aumente um pouco mais, porque faz sentido, né? É uma máquina de gerar renda para você e você vai precisar daquela renda para poder fazer frente às suas despesas. Aí talvez você aumente um pouquinho mais, para perto de 30%, talvez. Então, para ela ter uma ideia aqui, só para a gente não deixar ela ver navios, 1.200.000, 10% daria esse 12 mil ao ano que ela está pensando, né? 12 mil ao mês, né? Mais ou menos. 10%, mas 10% de yield já é mais pesado. Mas 10% né? é muito. CT8, então, tem que ser mais do que 1.200.000. Pensa lá em 1,5. vai. 1,5. 1,5. E lembrando que a ideia não é essa, né? Não é você botar todo o seu patrimônio em fundo imobiliário, né? E sim diversificar a sua carteira. E, gente, tem aí uma coisa muito... Eu não gosto muito desse, não sei o que o Ricardo pensa sobre isso, mas existe um fetiche muito forte por renda, que por um lado é legal, porque a pessoa está pensando em ter um patrimônio que gere renda para ela, que ela possa parar de trabalhar eventualmente. Mas eu não gosto de passar a vida focado nisso. A pessoa, ela acaba, assim, fez 18 anos, ela já quer viver de renda, né? Eu acho que é mais uma, assim, curte um pouco a trajetória também, sabe? Sai dessa de, ai meu Deus, quanto que eu tenho que acumular para ter exatamente essa renda? Vai acumulando com o seu trabalho mesmo e sem esse desespero, porque quem passa a vida inteira desesperado em ser um rentista, dificilmente constrói muito, pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu concordo contigo, porque eu acho que é fundamental você ter um plano, óbvio. Claro. Ter o plano é fundamental. Agora, ser refém de um plano que às vezes pode inclusive estar desconectado da tua realidade, do teu momento de vida, isso pode gerar uma frustração que vai te tirar do trilho do plano correto no momento correto da sua vida. Né? O exemplo é perfeito. Às vezes a pessoa ela está entrando na faculdade. A gente já foi universitário, né, meu? Universitário tudo duro. Aí você coloca na cabeça, não, quero viver de renda. Pô, calma, vamos para as fases da vida, né? Primeiro vamos formar bem, ter uma boa bagagem, né? Aí você vai ver o dinheiro começar a entrar na tua conta, controle orçamentário financeiro, e vai fazendo sua trilha de patrimônio, porque se você fizer bem feito, gente, não tem como dar errado. Lá na frente você vai conseguir viver de renda, fique tranquilo. E tem outra coisa também, né? Se todo mundo quiser viver de renda, matamos os empreendedores desse país, Total. né? Aí lá na frente a gente vai viver de renda do quê? Porque se todo mundo quer renda, não tem mais empreendedor, não tem mais negócio para poder estar dentro dos fundos, né? Então... Exato. Eu acho que tem que ser paralelo, né? Você tem que ter o seu lado empreendedor funcionando paralelamente a um lado investidor. Aí a mistura perfeita, Exato, né? exato. Inclusive, você falou que a gente já foi universitário tudo duro. A gente citou aqui o Parque Dom Pedro hoje. E eu fiz mestrado na Unicamp, né? E era ali do lado. E eu usei muito esse shopping. Só que eu me lembrei, veio vindo aqui várias imagens na minha cabeça, que eu ia no cinema dele, né? Que é na praça de alimentação embaixo. É gigantesco aquele shopping. Campineiro é meio exagerado com as coisas, né? Mas é o maior shopping da América Latina. Exato, né? e aí quando eu cheguei lá, eles falavam, é o maior shopping térreo da América Latina. Eu, vim de Brasília, pô, morei em Belo Horizonte. É que agora já. o pessoal considera o complexo ali da Zona Leste, que tem o Aricanduva, que tem várias coisas, considera um complexo inteiro maior. Ixi, então Dom Pedro perdeu. Mas aí um dia eu falei assim, deixa eu ir lá ver, né? Logo nas minhas primeiras semanas, eu cheguei e falei, caraca, isso aqui é muito legal, eu adorava esse shopping. E só que eu era dura, né? Então o que eu fazia, eu estourava um pacote de pipoca no micro-ondas lá de casa, botava dentro da mochila, ia pro shopping Mas e é ia ao legal. cinema. É legal. Um clássico, um Gosto. clássico.
clássico da economia no cinema. Clássico da economia. Gosto bastante. Fica a dica aí, então, gente, para quem quiser economizar. Sumiu bilhões no divã. Vamos derrubar. Deve ser porque tá próximo da hora de acabar. A gente tá aqui batendo o maior papo. O John derrubou a gente. É o timer. Daqui a pouco é o timer. Este programa se autodestruirá. A gente entendeu, John. A gente entendeu. A gente já vai acabar daqui a pouco. O Pomodoro deu. Acho que alguém desligou lá a TV, desligou Alguém aqui. desligou a TV lá e desligou aqui. Ah, é Caramba. uma tecnologia integrada. Entendi. Dá Boa. tempo de mais uma ou não? Sim, manda mais uma aí. Vamos pro ping-pong. Acho que essa aqui é legal, ó. Considerando uma alocação estrutural de FIIs em carteira inicial, o que não fazer? O que não fazer, excelente. Primeiro, concentrar, seja setorialmente e pior ainda, concentrar em um determinado fundo imobiliário, como esses exemplos que eu citei, que eu recebi nas minhas caixinhas de perguntas no meu Instagram durante essa semana. 80% num fundo, 50% num fundo, 20% num fundo já é demais. Principalmente dependendo da característica dele. Se é um fundo que tem mais pimenta, mais arriscado, né? Você olha para os fundos de papel com perfil high yield, que eu detesto esse nome, porque ele induz o quê? O high yield é o alto rendimento, né? Só que o alto rendimento é uma promessa. O que existe de fato ali é o alto risco. Devia chamar high risk. Exatamente. Né? Ou low grade, baixa qualidade. Também serve. Não concentrar, seja setorialmente, seja no papel. E não se deixar seduzir pelo dividend yield. Né? Escolher aquele que está pagando mais. Vai fazer bobagem, vai pagar caro no fundo. Inclusive,